Bom dia, turma, tudo bem? Esse vídeo é para esclarecer um pouquinho do vídeo anterior que eu mandei e para tentar ver se eu elucido um pouquinho a cabeça de vocês. A gente vai falar esse bimestre, durante praticamente o nono ano inteiro, sobre um processo que se chama globalização. O que é a globalização? A globalização é o que a gente chama de integração. É a junção, é a integração do mundo. É como se o mundo todo estivesse interligado a partir de uma rede. Então, a globalização ela vai falar um pouquinho da evolução dos transportes, da evolução da tecnologia, da evolução da comunicação e da integração política de todo o sistema em que a gente vive, de todo o sistema que a gente está inserido. A globalização ela tem diversas características e é a partir daí que a gente vai pensar um pouquinho sobre como funciona a globalização e quando ela surgiu. A gente vai chamar esse período de globalização de técnico, científico, informacional. O nome é muito feio e vem a partir daí a Revolução Industrial, que é a terceira revolução industrial que a gente chama, que é a revolução dos bancos e o surgimento das novas tecnologias. Então, o período técnico-científico informacional é o período em que a gente está vivendo hoje, mas na verdade a gente já está ultrapassando esse período. A gente vai dizer que esse período está ficando já para trás, que é esse período em que estávamos integrados. Então, a globalização, ela vai falar assim, o que faz parte de um processo de globalização? Quando eu estou aqui no Brasil e eu falo com um coleguinha meu que está no Japão, a gente só tem essa comunicação, a gente só se fala melhor por conta da globalização e da gente já ter evoluído os meios de comunicação. Então, tem a ver com satélite, tem a ver com mercados, tem a ver com transporte de mercadorias, tem a ver com a chegada da informação, tem a ver com, por exemplo, a gente fazer uma transferência bancária e na hora o dinheiro cair no banco. Então, ele está muito ligado à tecnologia da informação e muito ligado às redes de transporte, à forma como os produtos chegam nos lugares ao redor do mundo. Esse processo, que a gente chama de processo de globalização, ele não tem início agora. Existem alguns teóricos, ou seja, alguns estudiosos, que dizem que ele tem início desde as grandes navegações. Por quê? Porque eles faziam comércio, porque nas grandes navegações eles andavam o mundo a partir das caravelas, dos seus barcos. E aí eles iam andando pelo mundo e fazendo seus comércios. A partir daí, cada país foi vendendo suas coisas, o mundo foi se juntando e trocando mercadorias, trocando informações. A gente vai ter na globalização o que a gente chama de expansão do comércio mundial, que é o mundo inteiro vendendo para o mundo inteiro. Isso é bom? Talvez. Isso também amplia o que a gente chama de desigualdade, porque se eu tenho um pequeno comércio e eu vendo, sei lá, um anelzinho, um chiclete, e o meu colega tem uma grande fábrica e vende anelzinho e chiclete e produz muito mais que eu, a empresa dele vai crescer, vai tomar o espaço da minha e de certa forma pode até falir a minha. E eu posso ficar sem a minha vez nesse processo. Então a gente vai ter um aumento das trocas comerciais, né? E consequentemente, às vezes, um sufocamento do menor empresário. A gente vai ter uma grande circulação de dinheiro, né? A chegada do que a gente chama de mercado financeiro. A gente vai ter o surgimento e o domínio dos bancos. A gente vai ter o crescimento e o domínio das bolsas de valores e, consequentemente, as empresas elas vão colocar as ações seriam pequenos pedacinhos da empresa para se vender nessa bolsa, para que cada um tenha parte nessa empresa, que tiver dinheiro, obviamente, não é qualquer um assim, e vender
ao longo do mundo para poder também produzir, fazer seu dinheiro crescer, seu mercado crescer e atrair cada vez mais compradores, mais investidores, para que o sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, também possa crescer e se expandir. Com a globalização, a gente vai ter o que a gente chama de empresas transnacionais. As empresas transnacionais são empresas que estão no mundo inteiro, que pegaram suas ações, que venderam na bolsa, ou seja, cada pedacinho da empresa para uma pessoa, e que às vezes, em vez dela ser uma empresa única de um país só, ela vai ter uma sede em um país, mas cada pedacinho, por exemplo, de um produto, ela vai produzir em um lugar no mundo. Então a gente vai ter, sei lá, uma empresa de carro que tem uma peça que se produz na China, porque lá é mais barato. Outra peça se produz na Alemanha, outra peça se produz no Vietnã, para diminuir o preço que eles vão gastar para fazer, sei lá, que seja uma empresa de carro, para fazer aquele carro, e vai montar num país onde o trabalho é mais barato, que a gente chama de mão de obra é mais barato, para ele poder vender num valor mais barato, para que a pessoa possa comprar. Onde essas transnacionais, elas buscam mão de obra? Em lugares em crise e em países pobres. Por quê? Porque quanto mais pobre o país, mais barato é a mão de obra dele, ou seja, mais a empresa vai poder explorar esse trabalhador. A empresa, lembrando que ela nunca está interessada no bem-estar do trabalhador. Ela sempre está interessada no grupo ou no lucro de todos os seus empresários. E as transnacionais são empresas que se instalam ao longo do mundo inteiro e produzem ao longo do mundo inteiro, ao redor do mundo, e que estão em todos os países e que não tem, digamos assim, uma sede, não é bem uma sede, não tem uma pátria própria e que tem como principal finalidade o lucro, porque a gente não pode esquecer que a gente vive num sistema capitalista. Essas empresas, quais são as transnacionais? Sei lá, Coca-Cola, Toyota, enfim, boa parte das empresas estão dentro da visão dessas empresas transnacionais. E elas ultrapassam as fronteiras, né? Elas influenciam no mundo inteiro. Então a gente vai ter Coca, Pepsi, Nestlé, McDonald's e por aí vai, como transnacionais, que são grandes empresas. Outra característica na globalização é a criação de blocos econômicos. O que é esses blocos? Alguns países, a maioria deles próximos ou não, ou que tem algum interesse comum, se juntam para comprar e vender entre si com derrubada das tarifas, redução dos impostos, facilitando um para o outro. Mas aí a gente vai ter algumas questões, porque quando a gente tem, por exemplo, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, sei lá, a gente vai ter uma relação. Quando você tem, por exemplo, Canadá, México e Estados Unidos, a gente vai ter outra relação. Por quê? Porque Canadá e Estados Unidos são países muito maiores e com muito mais poder de compra, de venda, de produção que o México. E aí o México vai deixar de cobrar determinados impostos para vender para esses países e, consequentemente, esses países não deixam de cobrar impostos do México. Então, dessa forma, a relação vai ficando desigual e sempre o país que é mais pobre ou menos desenvolvido, ele acaba pagando o pato dentro também da formação desses blocos. Os blocos são importantes, muitos blocos são bons, às vezes até para determinados países, até menores e mais pobres, mas é uma coisa que a gente precisa ficar sempre atento e de olho para que essas relações não sejam muito desiguais. Bom, eu espero que eu tenha ajudado, elucidado e que tenha sido um pouquinho mais fácil de entender
a globalização. Essa foi uma aulinha prévia, né, para ajudar. Não é uma aulona daquelas que eu dou em sala, que eu uso um monte de exemplo, é para tentar deixar as coisas um pouco mais claras para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar